Hoje nossa discussão vai ser sobre um mundo onde é dividido entre pessoas que controlam certa magia e pessoas que nasceram sem nenhum dom e que estão em guerra justamente por causa desse poder. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Sombra e Ossos chegou ao catálogo da Netflix, ou melhor, é um original da Netflix que lançou em 2021 e é baseado na obra de Leigh Bardugo. Gente, desculpa falar o nome da autora errada, eu vou colocar aqui embaixo. E ele vai contar o quê? Nós temos a nossa protagonista, que é a Alina. A Alina é uma jovem que cresceu em um orfanato e acabou se tornando uma desenhista de mapas, uma cartógrafa. E sempre esteve junto de seu amigo Mali. Os dois viviam juntos, grudados, até que um dia a Alina acaba descobrindo que é uma Grisha, que tem aqueles dons, aquele poder de invocar, seja vento, fogo, água e assim por diante. E a partir daí os dois acabam se separando. A Alina vai morar num pequeno castelo voltado justamente para essas pessoas com esses poderes, enquanto Mali continua vivendo com o primeiro exército. Gente, quando eu vi a primeira vez Sombra e Ossos, eu literalmente já amei, porque mistura aquela questão de magia, aventura e toda aquela questão de tensão com um vilão que literalmente é fabuloso, maravilhoso, o ator que escolheram para fazer ele. Então a história vai começar a partir desse momento, quando a Alina acaba descobrindo que ela tem esse dom. Ela é uma Grisha e ela tem o dom justamente mais raro que existe, que é aquele poder do sol. Ela seria o que eles estavam procurando, porque Ravska, que é o estado, vamos dizer assim, aquele local, havia sido dividida no meio justamente por causa de um herege negro que acabou soltando uma magia negra e dividiu o país em dois. E somente uma dominadora de luz do sol seria capaz de acabar com aquela muralha de sombra e escuridão. Então a Alina era essa deusa, essa salvadora desse mundo. Então a primeira temporada, gente, a gente acompanha justamente aquela questão. A Alina descobrindo que ela é uma Grisha, o Mali descobrindo que ela é uma Grisha, e toda aquela tensão de como, justamente quando eles vão atravessar aquele paredão negro. Por quê? Eles estavam fazendo um teste com um novo navio, vamos dizer assim, apesar de que não é navio, eu acho que é esguicha, sei lá, acho que é mais ou menos esse nome. E eles iriam atravessar para ver o que eles poderiam fazer para vencer as criaturas que viviam dentro daquela escuridão. Gente, a primeira temporada, a autora acompanhou corretamente, estava sempre junto, mostrando isso, mostrando aquilo, para ficar o mais fiel possível do livro. Então, sim, muita gente gostou dessa primeira temporada, principalmente os fãs do livro gostaram, justamente porque, pelo que eu entendi, a primeira temporada ela é extremamente fiel ao livro. Então, quando a Alina descobre esse poder, como eu disse, ela vai morar no pequeno castelo junto com o General Negro, porque o General Negro é quem controlava o segundo exército, que o segundo exército era o que? Justamente formado por Grishas. Aí nós vamos ver nessa questão que existe sim uma rixa entre Grishas e humanos. Vamos dizer assim, que quem fazia parte do primeiro exército era justamente aquelas pessoas que não nasceram com poderes, ou aquelas pessoas que eram cartógrafas também não nasceram com poderes. Então, o primeiro exército era sempre tratado do pior modo possível, enquanto o segundo exército tinha o que quisesse, porque o rei estava voltado para eles. E o General Negro é quem fazia de tudo para que eles ficassem no melhor jeito, o melhor jeito sendo aceito pelo povo, por todos, porque existiu sim uma época
em que os Grishas eram caçados pelos outros porque tinham medo desses poderes. Aquilo era, na verdade, uma maldição. Alguns diziam que Grishas eram bruxas e bruxos. Então a gente acompanha toda essa questão do desenvolvimento, a Alina entrando nesse novo mundo. Aí que vem o meu ponto principal sobre esta primeira temporada. Nos é apresentado o General Negro. Gente, literalmente quem faz o General Negro é o ator que fez o Caspian. E mil perdões, mas o cara é muito bonito. Se você for comparar ele com o Mali, eu, na minha opinião, escolheria ele, porque ele é 1000 vezes mais bonito do que o Mali. Então a gente começa a ver essa química entre a Alina e o General Negro, porque ele é a escuridão, ela é a luz, e ele precisa dela para destruir aquela muralha. Não é um spoiler, gente, porque isso tem até no próprio trailer. Ele fala que a Alina é muito importante para ele justamente porque ela tem a luz do sol e era a única que conseguiria destruir todo esse paredão. Então, assim, o desenvolvimento desses dois personagens é literalmente fabuloso. Você vê uma química grandiosa, maravilhosa. Porém, quem lê o livro conhece com quem a Alina vai ficar. Desculpa, gente, se isso é um spoiler, mas todo mundo sabe que ela vai ficar com o Mali. Por quê? Porque o Mali é o outro protagonista e é o par romântico dela. Porém, literalmente, mil perdões fãs do livro, não teve química. O casalzinho ruim, sem sal. Mas antes que vocês comecem a me xingar, fãs do livros, novamente, eu acho que porque o desenvolvimento que os dois atores tiveram não foi algo muito bom. Eu acho que eles não souberam trabalhar com esses dois personagens. Eu acho que a atriz que faz a Alina e o ator que faz o Mali não conseguiram dar um jeito de desenvolver a química que existe no livro, porque, na minha opinião, se é para os dois ficarem juntos, a autora deve ter sim feito um desenvolvimento na história que criasse um amor muito bonito. Porque se for só para se basear nessa história de que, ai meu Deus, os dois cresceram juntos, ai eles passaram por muitas coisas e aflorou o amor deles, bah, meu Deus, isso é muito fichinha. É muito coisa assim, toda a história assim. Então ficou uma coisa bem xoxa o relacionamento dos dois protagonistas. Então isso que me deu raiva nessa série, porque a pessoa que não era pra ser o par romântico dela acabou ganhando um foco muito maior. Na minha opinião, gente, eu não sei se quem não leu o livro também teve o mesmo pensamento do que quem deveria fazer esse par romântico com ela. Então quando a gente vê esse desenvolvimento desse relacionamento dos dois e a Alina finalmente descobre quem realmente é o General Negro, as coisas começam a desandar. Aí nós temos também mais uma questão, nós temos mais outros protagonistas, vamos assim dizer, que são aqueles que pertencem aos Corvos, que é o ninho dos Corvos, que está do outro lado da Ravska. Porque eles vieram, desculpa tá gente se eu falar o nome errado também da cidade, antes que vocês me xinguem, eles vieram atrás justamente da Alina por causa de dinheiro. Então eles também ganham um destaque muito bom. Eu acho que até o casal daquele que é o dono do bar do Corvo com a menina que é a sombra, que eles dizem que é a sombra dele, ficou também muito mais apresentável do que a Alina e o Mali. Então é interessante isso, esse desenvolvimento dessas duas histórias. Nós começamos a acompanhar na primeira temporada as duas histórias separadas, mas elas começam a se juntar. E o que é interessante também nessa questão desse livro e da primeira temporada é aquela questão de que existe em alguns momentos querer dar um golpe de estado, porque uma Ravska quer ser melhor do que a outra. Nós temos a Ravska do leste e do norte, sei lá, alguma coisa assim, nesse parte, perdão gente, porque eu não lembro mesmo, e uma quer ser melhor do que a outra, então existe um confronto muito grande. Aí nós temos todo o desenvolvimento, a Alina descobre quem é o General Negro, ela consegue aprender melhor a lidar com os poderes dela. Eu tô tentando, gente, fazer o máximo possível contar a história sem dar muitos spoilers. E
finalmente chegamos à segunda temporada, que sim, depois de 2 anos, vamos dizer assim, praticamente não é bem 2 anos, mas é quase 2 anos, dia 16 de março, chegou no catálogo da Netflix a segunda temporada, porém haveriam mudanças. A primeira mudança era que a autora deixou claro que não participaria dessa segunda temporada. Ela deixaria tudo na mão, vamos dizer assim, do diretor e do roteirista, eles desenvolverem a história. Por quê? Porque ela disse que não teria tempo de terminar para escrever, eu acho que ela estava escrevendo outro livro, ou até mesmo a continuação desses Sombras e Ossos. Aí, o que foi a segunda questão? Sim, o final da segunda temporada é totalmente diferente do livro, que vai para a terceira questão. Muitos fãs, ou melhor, todos os fãs odiaram a segunda temporada por causa disso, porque tem muita mudança, não só pelo final que foi alterado, mas pela questão de misturas de histórias que existem dentro dessa segunda temporada. Na minha opinião, eu não achei ruim, mas isso é uma questão de que eu não li o livro. Então, repito, mais uma vez, fãs de Sombra e Ossos, não me xinguem por isso, por ter gostado da segunda temporada, pelo desenvolvimento dela. Por quê? Nessa segunda temporada, nós vamos ver aquela questão de que a Alina já sabe trabalhar melhor com o dom dela. Ela havia se separado do Mali na primeira temporada, porém na segunda temporada eles estão juntos. E é justamente aquela questão, ela quer aumentar o poder dela para poder combater o Darkling e conseguir finalmente derrubar aquele paredão de sombras. O Darkling é o herege negro e é quem realmente criou todo aquele paredão. A Natalie, quem é o Darkling? Gente, daí eu não posso dar muito spoiler, senão daí estraga toda a história. Então a gente vai acompanhar. E aí nós vemos aquela questão de que finalmente os nossos protagonistas estão se envolvendo de um jeito melhor. A Alina descobre, que está apaixonada pelo Mali, blá blá blá, e o Mali também por ela, porém continua com aquela questão de que existia na primeira temporada. Não existe química, gente. Então, assim, se desenrolou a primeira e a segunda temporada inteira, eu não consegui ver química alguma nos dois personagens. Então é um tanto até questionável, na minha opinião, o fato de que os dois ficarem juntos no final do livro. Então desculpa, mas eu dou graças a Deus do diretor ter feito essa mudança, porque não existia química. Essa é a questão. Me decepcionou nisso, pelo fato de não existir uma química entre eles. Então eu acho que, novamente repito, os dois atores desenvolveram os personagens de um modo que não ficou agradável. Pra mim, não ficou. E nessa segunda temporada, a gente vai conhecer mais as histórias de outros personagens. E é por isso que muita gente odiou a segunda temporada, quem conhece o livro. Porque eles questionaram, a segunda temporada de Sombra e Ossos foi uma confusão e você não consegue entender. Quem é fã realmente disse que ficou algo muito confuso. Na minha opinião, não ficou tão confuso. Sim, vamos abrir parênteses, não tudo. Algumas coisas ficaram sem explicação. Aquela questão do dono do bar dos corvos, você entende, começa a entender melhor a história dele, mas não é uma base tão grande. Você entende qual é a rixa dele com o cara lá que é o maior poderosão, que comanda tudo, que se diz o rei da Ravka Norte, eu acho que é isso. Então você começa a entender, mas existiam sim furos, algumas coisas ficaram fora e ficou sem entender. O outro ponto é a própria história da Alina. Gente, eu fiquei a minha vida inteira nessa temporada tentando entender melhor qual é a rixa que existe Ravka com quem é de Shu, porque a Alina é meio Shu, ela é chinesa, coreana, tailandesa, perdão, mas existe uma questão de que eles têm um preconceito contra quem é Shu, então não deu uma explicação muito grande, não deu uma explicação melhor de quem são os pais da Alina, melhor sobre a história da mãe da Alina. Então, nesse fato
fato, eu concordo sim com quem é fã, que eles botaram muita história e ficou um troço confuso em algumas partes. A questão do surgimento do segundo príncipe do reino, ele surge muito do nada e pelo que eu entendi não é bem assim, alguns personagens não surgem assim do nada. Porém, ainda assim, eu gostei de como ficou a segunda temporada, apesar de sim ter alguns furos, muito mais pra quem é fã do que pra mim. E o final que ficou lindo, ficou perfeito, maravilhoso na minha opinião. Ah, Nathalie, qual é o final? Gente, eu não vou contar porque eu acho que não, eu acho que já dei muito spoiler de Sombra e Ossos, então é melhor não contar tanto o final. Eu literalmente esperava muito que ela ficasse com o vilão, porque eu adorei aquele ator, o ator é muito lindo e charmoso, mas ela não poderia ficar justamente porque ele é o vilão. Principalmente a questão, eu acho que também eu gostei do que o fato de que não deu aquela muita mudança de que, ai meu Deus, o vilão está perdendo, então ele vai se sentir, vai pedir perdão, vai mudar de ideia. Eu acho que não, ele continuou com a ideia dele, então eu acho que isso foi uma coisa muito bacana também. Então a minha opinião final, na verdade, sobre essa série, gente, é que sim, eu gostei, tanto da primeira quanto da segunda. A série literalmente me fez querer ler o livro, mas eu sei que quando eu ler o livro, eu vou ficar muito decepcionada porque vai ter muita coisa diferente. Eu espero que tenha uma terceira temporada, apesar de que eu me surpreendi com o desfecho final da segunda temporada. Tecnicamente, se eles quiserem, não precisa ter uma segunda temporada, porque vamos dizer assim que ela tem meio, entre aspas, um final fechado. Porém, não teve um final tão fechado justamente porque o diretor mudou sim o final da história, o final do desenvolvimento dos personagens e tudo. Então a ideia é que tenha uma terceira temporada. Eu espero que exista uma explicação melhor de algumas histórias que não foram desenvolvidas, principalmente o personagem também daquela que acho que é Enith, alguma coisa assim. Eu não lembro, gente, o nome certo do personagem, mas é aquela que é o personagem que chamam que seria a sombra do dono do local lá dos corvos. Que ela fala sobre um irmão e não tem uma explicação na primeira temporada e nem na segunda temporada. Então você não entende quem realmente é o irmão dela. Eu acho que o irmão dela vai ter um foco importante, como também aquele cara lá que odeia os Grishas, que apareceu na primeira e na segunda temporada. Literalmente ele não teve um foco nenhum em nenhuma das temporadas. Então você fica se perguntando, quem não conhece o livro, melhor jeito de se dizer, qual é a utilidade daquele cara na série? Pô, porque ele não tem utilidade nenhuma. Se o cara morresse, não ia fazer diferença nenhuma. Justamente porque eu não vi ainda um foco na história dele. Então sim, eu concordo com algumas coisas os fãs falaram, justamente porque algumas coisas ficaram confusas. Não se teve uma explicação. Porém, na minha opinião, agora o novo casal que tem nessa série, com a Alina, quem é vamos dizer assim, meio que o par romântico dela, é melhor, porque até ele deu mais química do que o personagem do Mario. É isso que eu digo, gente. Eu gostei da série. Minha opinião final sobre Sombra e Ossos, primeira e segunda temporada, é que sim, eu gostei. E eu literalmente espero que tenha uma terceira temporada pra dar muitas explicações. Então, se você ainda não viu, tá na dúvida, dá uma chance. Ok, se você é fã do livro, não vai com esperança, principalmente pra segunda temporada, porque você vai se decepcionar muito. Mas se você não é fã do livro, ou melhor, você nem conhece o livro, dá uma chance, porque a série é bem interessante, ela é envolvente. Literalmente aquele personagem que é o Darkling, que é o vilão da história, é lindo, maravilhoso. É claro que ele fica mais charmoso de barba do que sem barba. Então, aí uma ideia, se você tá procurando uma série nova, dá uma chance pra Sombra e Ossos, porque eu acho que vale a pena. Mas não vai muito pelaquela questão de que se você é fã, repito, é fã, conhece a obra, não crie esperanças, porque você literalmente vai se decepcionar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Sombra e Ossos, o que você achou? Se você conhece
conhece o livro sem me xingar, por favor. Qual que é a opinião de vocês? Quais são as diferenças que existem entre série e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixar o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!